Bate forte a claquete, que eu quero é podcast. Bate forte a claquete, que eu quero é podcast. A Voz da Comunidade. A Voz da Comunidade é um podcast dedicado às histórias e luta da comunidade LGBTQIAPN+. Um diálogo sobre identidade, resistência e estratégia. Sou Arlas Rosa e falo diretamente do maior quilombo do Brasil. A comunidade LGBTQIAPN+, abrange uma diversidade de identidades e orientações sexuais, incluindo gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais e não binários. Hoje, 28 de junho, celebramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, uma data que não só comemora as conquistas da nossa comunidade, mas também reforça a necessidade contínua de lutar pelo respeito à diversidade, pelos direitos civis e pelas políticas afirmativas. Ter orgulho de quem nós somos é um ato poderoso de afirmação e resistência. Estamos aqui com 3 convidados especiais: Cleberson Paulino, Danilo Serafim e Murilo Malta. Muito obrigado, meninos, sejam bem-vindos. Então, eu sou o Cleberson, muito obrigado pelo convite, gente. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e da minha vivência com vocês. E é isso. Então, gente, bom dia. Agradecer basicamente a oportunidade de estar mostrando um pouco do que eu faço, mostrando um pouco do que eu escrevo, das minhas paixões, da minha vivência. E basicamente no decorrer a gente vai ver como que funciona o processo do meu desenvolvimento, né? E é isso. Então, gente, bom dia. Queria também agradecer pela oportunidade de estar nesse local. Assim, eu acho isso uma coisa muito importante para eu estar aqui, uma coisa muito especial, viu? Certo, muito obrigado. Cleberson, que é da comunidade Engenho 2, biólogo, liderança jovem, poderia compartilhar um pouco das suas vivências enquanto quilombola e LGBT dentro e fora da sua comunidade? Então, Arlas, ser quilombola e ser uma pessoa LGBTQIAPN+, a gente enfrenta muitos desafios, não só dentro da comunidade, mas também fora. Dentro da comunidade, porque a gente cresce na comunidade, a gente cresce ali aprendendo sobre a questão cultural, a questão da tradição também. E querendo ou não, a comunidade ela é um ambiente muito conservador. E isso ocasiona, tipo assim, de muitas vezes, de forma não direta, mas de forma indireta, acontecer alguns atos de preconceito sobre a sexualidade da pessoa, sobre a orientação da pessoa também. Isso muitas vezes pode causar, não foi o meu caso, mas pode causar até mesmo exclusão da pessoa, sabe? Da pessoa se sentir excluído. Devido a esse fato, devido ao fato da gente estar nesse ambiente conservador, muitas vezes pode acontecer de ocorrer a exclusão da pessoa, sabe? Não exclusão da comunidade em si, porque a comunidade, pra gente estar na comunidade, a gente tem que se sentir em família. E crescer num ambiente assim é muito desafiador pra gente, sabe? A gente luta com a nossa própria mente, a gente luta contra tentar se encaixar ali na comunidade mesmo, sabe? Sim. E ter políticas sobre isso é muito, muito importante, sim. Muito obrigado, Cleberson. Danilo Serafim vem diretamente da comunidade de Adema, apaixonado por artes visuais, música e amante da escrita. Você tem uma conexão profunda com o Cerrado. Você poderia recitar pra gente algum desses seus poemas, por gentileza? E fala um pouco de você. Então, gente, basicamente, como já foi dito, meu nome é Danilo Serafim, eu tenho 30 anos, sou da área do serviço social, estou indo agora para artes visuais e música, fui apadrinhado por algumas pessoas que disseram que eu tenho um olhar crítico e através disso eu comecei a escrever. E basicamente tudo que vem depois disso é colocar em palavras para que pessoas que eu sempre retrato nos meus poemas, que são como os homens brancos, pessoas que tratam a gente, que fazem as leis, pessoas que deveriam defender a gente dessa forma, tipo assim, os homens brancos que vêm falar sobre os pretos, que vêm falar sobre o que somos ou deveríamos ser. Então tudo que eu escrevo tem realmente um olhar crítico sobre isso. O meu livro é sobre basicamente resistência social da minha comunidade, vivências pessoais,
vivência das minorias, dos meus colegas, dos meus pares, eu não aceito esse tipo de coisa. A gente bate muito de frente com isso. E eu, sim, tenho 2 poemas para deixar para vocês, que basicamente é o início de uma discussão muito grande. Porém, fica em aberto, né, para que as pessoas vejam com palavras diferentes como que funciona na comunidade. Porque tem gente que chega, vê uma realidade que não condiz e sai contando histórias como se nós fôssemos menos que qualquer coisa. E não funciona assim com a gente. O nome desse poema primeiro aqui é Tempo Comunidade. Sejam bem-vindos à nossa pequena cidade, Calunga Quilombola, um título de peso, mas que ainda vemos muito desprezo. A situação é intrigante, as coisas estão tão perto e ao mesmo tempo distante. Que complicação, as coisas chegam aqui do lado e aqui não. Não entendo o homem branco, não sei o que há em seu coração, não estamos pedindo demais, nos proporciona educação. Oportunidade é para todos não, sai daqui pra capital e volto passando mal. Levaram minhas irmãs para estudar, lá viraram babá. Não tinha tempo pra nada, então resolveu voltar. Às vezes aparece alguém, fingindo ter boa intenção, tira o povo daqui e devolve pra escravidão. Todo dia acorda cedo, mora no próprio emprego, não tem sinal de melhora e é assim que o filho chora. É onde o filho chora e a mãe não vê. Tudo pode acontecer e é com dificuldade que nós vemos a verdade. Tanta civilidade tem esse povo da cidade. Chega nas comunidades falando em reparação, contam histórias bonitas, mas não investem um tostão. Situação difícil. Tem dias que não tem o que comer, pais sofrendo para ver teus filhos crescer. É muito difícil compreender por que nos negam o saber. Muitos têm preconceito, mas preto também tem direito. Queremos andar por aí sem ter um alvo no peito. Nossa pele é preta, mas não somos o capeta. Então não tem motivos para nos dar tiros de escopeta. Aqui tem um monte de gente e estamos impacientes. Quando é que vamos parar de ser tratados como indigentes? Parabéns, Danilo. Realmente esse poema nos representa. Assim, para quem sai da sua comunidade, vai viver o mundo lá fora, é realmente isso que a gente vivencia, presencia. Fiquei curioso para escutar o outro. Então, basicamente o outro, ele já é um pouco mais pessoal, tanto que é o meu caminho no título, e ele fala um pouco sobre eu e também outras pessoas dentro da minha comunidade. Entre linhas você vai ver que tem um específico olhar meu pessoal para uma pessoa e em momento algum eu perdi o ver da crítica, de construir isso. Então eu conto muito sobre isso em tudo que eu vou fazer. No quilombo de Diadema, entre raízes profundas, nasce um amor que enfrenta barreiras imundas. Na comunidade Calunga, onde a história é forte, o amor se ergue encontrando seu norte. 2 corações se unem em meio à opressão, desafiando o preconceito, seguem sua paixão. A homofobia tenta, com garras afiadas, sufocar o brilho de almas apaixonadas. Cada olhar trocado, cada toque sutil, é uma chama que arde no amor juvenil. O amor é resistência, uma luz incansável, que persiste e brilha mesmo quando instável. No quilombo Calunga, onde vidas se entrelaçam, o amor encontra força enquanto corações se abraçam. A homofobia treme diante da verdade, pois o amor é invencível, é pura liberdade. A comunidade aprende pouco a pouco a aceitar, e o amor floresce sem nada a ocultar. As vozes que feriam agora se calaram, diante do amor que triunfa, os preconceitos pararam. Diadema se torna um símbolo de união, onde o amor é celebrado em cada canção. Nas histórias contadas, uma nova era aparece, onde o amor vence a homofobia e a vida floresce. Os ancestrais sorriem ao ver a transformação de um quilombo que abraça cada coração. No Calunga renascido, a aceitação faz morada e o amor, enfim, é a nova jornada. Mais uma vez, parabéns. Eu só consigo enaltecer suas falas, suas colocações. Saiba que nos representa muito, nos representam de uma forma geral muito, e fico muito agradecido por você compartilhar conosco. Só lembrando que é importante mencionar que a homofobia é crime. A pena para quem praticar
incentivar a discriminação ou preconceito em razão à orientação sexual é de 1 a 3 anos de prisão e multa. Não tenho nada contra, tem até amigos que são exemplos comuns que revelam a presença da homofobia. Essas declarações são falas homofóbicas que estão no nosso dia a dia. A gente escuta isso andando na rua, a gente escuta isso em grupo de amigos, até mesmo nos familiares. São falas que crescemos e convivemos mediante a sociedade escutando exatamente essa frase. Agora vamos conversar um pouco com o Murilo Malta. Murilo, gostaríamos de saber um pouco sobre sua experiência pessoal, como foi seu processo de aceitação de sua identidade. Tem como compartilhar um pouco conosco? Sim, assim, a minha autoaceitação foi a parte mais difícil na minha história de se assumir. Porque no começo eu achei que era uma doença, que eu era da igreja, achei que eu estava doente, que era algum Deus pesando a mão na minha família e que eu tinha pegado a doença. Portanto, quantas e quantas vezes eu não rezei para Deus mudar o meu jeito de ser. Sendo que depois de muito tempo de eu sofrer um preconceito fora de casa, e eu aprendi que aquilo não era uma doença, que aquilo era o meu jeito de ser e que nada que eu fizesse ia mudar aquilo. Porque aquilo sou eu e eu não precisava mudar pra ser alguém. Tipo, se alguém considerava alguém uma pessoa boa, né? Porque na visão das pessoas LGBT são pessoas ruins e que o diabo coloca dentro da família para estragar as famílias. Mas não, isso é uma coisa normal, uma coisa que tá dentro de toda família, tem um ali, e que é algo que, assim, na minha visão até faz a família ser mais unida, traz a graça pra família, sabe? Sim. E essa foi a minha pior parte, que é a parte da minha própria aceitação, porque eu via na internet, em alguns lugares, né, que eu era muito crente, e via que muitos deles falavam que não era doença, que existia uma cura para isso, que era a tal cura gay, a cura bi, a cura lésbica. Só que isso realmente não existia, era uma forma de colocar uma máscara para a sociedade, sabe? E essa é a consequência de quando você vai se aceitar, é basicamente você tirar essa máscara do seu rosto. Você mostrar para a população quem você é. E essa foi a parte, assim, que foi uma coisa mais difícil para mim na minha autoaceitação, e foi a coisa, assim, que eu aprendi graças à internet. Eu tive contato nessa época, comecei a estudar sobre isso para pegar mais profundo sobre o que é a autoaceitação, o que era ser LGBT, o que era o que eu queria ser, sabe? Se realmente era uma doença ou se era normal. E eu comecei a ver alguns canais no YouTube de pessoas LGBTs explicando, ajudando as pessoas que estavam auto-aceitando. E foi assim que eu aprendi que era aquilo de verdade, que não era doença e que não tinha problema nenhum em eu ser apenas eu, né? Exatamente, que você nasceu assim, que é super normal. Todos nós passamos por esse processo de aceitação realmente tem seus pedágios, tem seus estágios. E que bom que hoje em dia você se descobriu, que você é feliz, igual você falou, conseguiu até mesmo unir família, que eu acho que a gente também faz isso acontecer, a união. Eu como, por exemplo, eu precisava me destacar mais na escola, na faculdade, eu sempre tinha que ser um aluno de destaque. Seja o melhor aluno, no quesito tirar melhores notas, ser representante de sala. Cleverson, e você, poderia compartilhar conosco como foi seu retorno à comunidade? Como foi chegar hoje na sua comunidade? Então, eu sempre gosto de falar com os meus amigos que a gente que é LGBTQIAPN+, quando a gente vai pra fora, a gente sofre tanto por ser quilombola como por ser da comunidade LGBTQIAPN+. Pelo fato desses dois, como é que eu posso dizer? Pelo fato disso ser, tipo, de certa forma marginalizado lá pra fora. É como você disse, a gente sempre tem que estar um passo à frente de tudo, de todos. E tá numa sociedade em que ser LGBT e ser quilombola é muito difícil para poder, tanto para conseguir trabalho como para conseguir, por exemplo, vagas nas universidades, tipo assim, que a gente precisa do estudo. E hoje em dia eu vejo, tipo assim, que através do programa UFG Inclui, né, eu consegui, graças a Deus. E hoje em dia eu volto para a comunidade com uma bagagem, tipo, muito grande.
E eu vejo muito que há um certo conflito, tipo, porque querendo ou não, a comunidade em si, ela é moldada ali numa tradição, e você querer trazer para a comunidade o que você aprendeu fora e tentar quebrar, tipo assim, tentar quebrar essa tradição, essa questão toda cultural, que nem, por exemplo, para mim, que sou biólogo, é tentar trazer a conscientização das pessoas, tanto para a preservação ambiental, como até mesmo para respeito, assim, sabe? É muito difícil. E também tem a questão do respeito. Hoje em dia eu vejo que depois que eu me assumi e eu me formei, tô me formando agora, depois que eu me assumi, tem um certo respeito, tanto pela minha bagagem de como é que eu posso dizer? Que eu adquiri lá fora, mas também por eu ter me tornado uma pessoa que todos ali veem como um exemplo, por exemplo. E pra mim isso é muito gratificante, sabe? A questão do respeito. Uma das coisas que ele falou no poema dele é que a gente sai pra fora pra poder justamente buscar isso, sabe? É respeito. E é isso, tipo, sem respeito a gente não chega em lugar nenhum. Certo. Tem aquela questão também da gente ser o primeiro da família a formar, a galera já olha a gente assim com outros olhos, né? Eu mesmo, por exemplo, eu voltei e sou o primeiro filho a ter um nível superior, então assim, a minha família, meus parentes todos, tipo assim, eles têm muito respeito por isso. E consegui inspirar minhas irmãs, que hoje em dia fazem faculdades, então, entendeu? Então assim, voltando a falar de respeito, eu acho que tem aquele quesito também, admiração, onde a gente vira exemplo mesmo para nossa sociedade, para nossas comunidades. Então, eu acho que um pouco da fala do colega, ele influencia muito na realidade de muitas pessoas. Não são muitos e nunca será todos que terão a oportunidade de sair da comunidade e de voltar sendo respeitado. Porque a dificuldade que a gente passa fora, que quando volta sem ter um diploma, a gente é massacrado. E a sociedade em si, ela não permite que nós sejamos menos. Temos que estar sempre a mais, estar sempre além. Uma bicha preta, favelada, do quilombo na política. Uma bicha preta tendo que conversar com um pastor que é vice-prefeito e ele te bater de frente de igual para igual. Ter o seu espaço. Eu acho que eu tenho esse espaço, mas os pares, meus pares, muitos dos, não têm. Eles não tiveram a condição de sair e estudar fora. Eles ainda são coagidos a ser menos. O fato de escrever sobre isso é justamente para combater esse não que nós já temos automaticamente. Buscar o sim, resolver o problema de dentro para fora. Porque isso é enraizado, isso foi criado e colocaram lá como se nós fôssemos menos. Eu cheguei a comentar ali em particular, onde a única forma de reparação histórica visível aos meus olhos é voltarmos a milhões de anos atrás e colocar uma máquina do tempo lá, onde veremos hoje fotos de brancos escravizados. Não há outra forma. Então a reparação ela tem que ser construída todos os dias. Essa transição, a cobrança que a gente tem de estar sempre estudando mais, de ser mais, ela nunca vai acabar. Só que a aceitação, ela tem que vir da gente primeiro. Porque não é fácil ser a gente. Um preto que tem um currículo foda não é fácil. Temos a capacidade e direito de ocupar todos os espaços da sociedade. Danilo, sabemos que você é pré-candidato a vereador em Teresina de Goiás. Poderia nos contar um pouco mais sobre o que te motivou a essa candidatura na sua cidade, né? Uma forma de representar a sua comunidade. Conta pra gente um pouco. Um dos motivos é que na pandemia houve casos gravíssimos de pessoas passando fome. E eu montei uma ação social junto com uma colega e realmente nós descobrimos que pessoas particulares, próximas da gente, estavam passando fome real, sendo que a gente nunca imaginava. Pessoas próximas que a gente realmente nunca imaginou que passava fome. E a partir daí, quando eu já fui para a faculdade em Arraias, que eu tive acesso a muitos projetos, muitos trabalhos,
eu vi que dá pra minha pessoa fazer. Assim, a minha personalidade de entrar e sair de qualquer lugar me permite que eu consiga alcançar mais coisas. Então, pensando na forma política, eu acho que eu consigo alcançar lá em cima pra atingir diretamente o foco de baixo. Coisa que poucas pessoas fazem. Porque lá em Teresina, por exemplo, os vereadores, eles não têm assim, um envolvimento pessoal de fazer acontecer para resolver o problema. Eles ficam mais naquela gestão meio burocrática que não resolve pro menor. E o meu olhar é pro menor. É de onde eu venho, de onde eu vim, onde eu vou, eu quero continuar. Então, assim, é essa versão de mim que eu quero passar. Então essa é a minha decisão, tipo, um dos pontos, né? De buscar e fazer acontecer. Eu vou te parabenizar então quanto a isso pessoalmente, assim, que eu fiquei. Realmente vai ser um vereador de preta, que pensou nos de baixo mesmo, velho. Isso é um olhar crítico mesmo que você teve, presenciou. É das suas origens, entendeu? Então, assim, é de suma importância ter uma pessoa preta, quilombola, LGBTQIAPN+, assim, para nos representar, para estar na linha de frente, que eu, particularmente, o Arlas, nunca vi aqui na nossa região ter um vereador LGBTQIA+. Então, parabéns mesmo. Murilo, voltando a falar de aceitação, você poderia nos contar o que você ainda enfrenta atualmente, quais são os desafios diários, tem como você compartilhar conosco? Assim, o desafio na sociedade Cavalcante é mais ou menos, mais o povo tem um pensamento muito antigo, um pensamento muito, como posso dizer, fechado sobre isso ainda, sabe? Em Cavalcante a gente vê que não é muito divulgado, nem todo mundo sabe sobre o que é ser LGBT aqui em Cavalcante. Eu acho que isso dificulta muito na minha vida e na vida de outros LGBTs aqui em Cavalcante. Porque pelo simples fato das pessoas não saberem o que é aquilo, não ter conhecimento, a gente acaba sofrendo muito preconceito, porque eles acham que é um monstro de 7 cabeças aquilo e não é. Daí eles criam um pensamento, vamos supor, criam uma coisa ruim ali na cabeça deles, um pensamento ruim sobre a gente, né? Que não é querendo generalizar, mas assim, basicamente dentro da igreja mais ou menos que criam esses pensamentos, né? E depois que são criados esses pensamentos, sai pra fora, eles pegam aquilo e botam em prática, tipo assim, eles esquecem do amor próximo e tratam nós, LGBTs, como, vamos supor, cachorros, né? Eles dificultam a nossa vida, porque você vai num emprego, você não pode ser quem você é, porque senão você não vai ser contratado aqui dentro de Cavalcante. Você não pode ser quem você é dentro do colégio, você não pode ser quem você é na rua, porque a cidade é antiga e você pode correr o risco de apanhar, ter alguma briguinha ali. Tem muita gente de Cavalcante, Goiás, da minha idade, assim, pelo menos da minha geração, que não conversa comigo pelo fato de eu ser LGBT. E eu acho que isso é um dos maiores desafios que eu enfrento. Entendi. Por mais que a gente está na luta de conquistar espaço, é meio que enraizado isso. Sim. A gente sempre vai ter que lutar mais, voltamos a falar novamente, lutar, se destacar mais na sociedade. E assim, eu entendo porque eu sou filho de Cavalcante, né? Nasci, me cresci aqui, só saí da comunidade mesmo, no caso da cidade, para poder estudar, fazer faculdade, mas eu entendo perfeitamente o que você mencionou. Aproveitando a deixa do assunto do Murilo, é justamente essa questão. Eu escrevo também sobre aonde nós, pessoas negras, da área LGBTQIAPN+, nós sofremos e temos que ser mais sobre isso, temos que sobressair para ser alguém, para ser reconhecido de alguma forma. E eu deixo bem claro em um dos meus poemas onde fica explícito que tipo, o meu currículo nunca vai ser visto. A minha aparência chega primeiro, o meu conversar chega primeiro, a minha definição de poder fazer acontecer, ela não vai existir se eu tiver que fazer uma entrevista presencial. Às vezes acontece de eu mandar meu currículo e ele ser maravilhoso, quando eu chegar lá, minha aparência não agradar o contratante e eu não ser contratado, assim como o Murilo falou. São questões muito importantes que não são tão vistas hoje assim e não são discutidas. A parte de não falar tanto sobre isso, tem sim sobre isso, tem vários homens casados que fazem acontecer, tem várias pessoas que fazem acontecer e simplesmente vai lá e apedreja quem não quer eles. Porque isso acontece no nosso dia a dia, você é prova viva, todo mundo aqui é prova viva disso. Isso acontece, eles não querem falar,
mas usar a gente de todas as formas, isso acontece. Então, assim, são detalhes que devem ser citados e falados. Inclusive, esse podcast é uma oportunidade para todos. Existem pessoas, é uma rede de apoio onde você pode aprender sobre tudo. A primeira coisa é sobre se aceitar. Porque para pessoas como nós, estar aqui hoje, vivos, não é fácil. Um tanto de gente que morreu antes. Então, se a gente é uma rede de apoio que acolhe e que pode ajudar todos, tem vontade, procura alguém. A gente sempre precisa ter um amigo viado. Vamos lá que ele vai ser a melhor pessoa, melhor que um psicólogo, melhor que um pastor que te recrimina. Ele vai te ajudar a trabalhar com a sua família. Vai ser isso. Não se excluir, ficar pensando lá no incubado que tá querendo te pegar escondido. Vamos focar na resolução do problema. E hoje em dia a gente tem leis, né? A gente tem leis que nos apoiam. Estamos aqui na linha de frente mesmo para pessoas escutarem, para as pessoas saírem do armário mesmo, quem tem vontade, entendeu? Então, assim, ainda bem que tem hoje em dia a comunicação e a gente tá conseguindo levar isso a outras pessoas e atingir pessoas como nós, que super normais, entendeu? Cleberson, e você pode nos contar um pouco do envolvimento da galera LGBT nas comunidades? Você pode compartilhar conosco um pouco? Então, nas comunidades, assim, não tem um movimento, simplesmente na minha, não tem um movimento devido ao fato de questões tradicionais mesmo, das crenças que estão ali enraizadas, né? Ou até mesmo por medo dos próprios lá, sabe? Eu não tenho muito convívio com o pessoal da comunidade, das outras comunidades próximas, mas os que eu conheço, tipo, estão ali sempre batendo na tecla, sempre buscando os seus direitos, né? Na comunidade, hoje em dia a gente tem vários tipos de movimentos, que nem, por exemplo, a questão da rede de apoio de mulheres para ali, essa questão toda. E hoje em dia eu vejo que não só nas comunidades, mas em todo o território, existe uma escassez de projetos que nos auxiliam, sabe? Que nos tem ali, tipo assim, que nos defenda, sabe? Que nem, por exemplo, na minha comunidade tem muito essa questão da união, porque a gente se conhece ali, mas não é em todo o território, por exemplo. Como usa aquela frase: a gente é uma comunidade, mas é uma comunidade que não se ajuda, a comunidade LGBT em si, sabe? Um ali sempre procurando estar com o corpo perfeito, sempre estar ali, sempre se sobressair sobre o outro. E na comunidade, assim, nas comunidades tradicionais, que é o nosso caso, nos quilombos, a gente não vê muito isso por causa da união, do fato da união, que todo mundo ali se conhece e se respeita, sabe? Falando um pouco da minha comunidade, eu sou a única pessoa assumidamente lá. A gente vê crianças, né? Não estou julgando nem dizendo que elas serão, mas elas têm pretendência, né? A gente vê aparentemente, e elas sofrem muito questão disso. Porque essa questão, a falta da rede de apoio de pessoas de fazer isso acontecer. Crianças oprimidas serão futuros suicidas. Então, assim, não adianta eu fazer por você só por fazer. Tem que fazer acontecer. Eu consegui impor o meu respeito particular em qualquer situação, mas eles não têm essa força. Muitos não têm coragem de conversar comigo porque acham que eu não sou acessível. Já outras pessoas conversam sobre assuntos determinados para levar informação para outras pessoas. Eu estou sempre aberto a isso. Como eu disse antes, a gente é uma rede de apoio. Essa união geral de que o Vale existe e é lindo, não é real. A gente que vive sabe que não é real. Porém, ainda há pessoas boas que vai além de padrões. Até porque nem todo mundo tem condição de ficar na academia malhando 24 horas para aparecer na rede social. A gente é muito mais que isso. A gente precisa de saúde mental para se manter vivo. Eu sou a prova viva disso. Quantas vezes eu quis me suicidar, eu já tentei me suicidar, eu tenho cicatrizes disso. Eu tomo remédios para ansiedade para me manter ligado o tempo todo, caso contrário eu já não estaria mais aqui. E isso porque eu sou uma pessoa forte, isso porque eu sou uma pessoa linda e sorridente, mas é que os meus problemas são meus. E quando todo mundo guarda pra eles e na hora de resolver o problema pensa que a solução mais fácil é só morrer. E tipo, a sociedade deveria pensar que é ela que me trouxe a pensar dessa forma.
em que sou eu o culpado por tudo, por ser quem eu sou. As pessoas de fora precisam dessa aceitação. E aquele detalhe mais importante de todos, gente, você não tem que aceitar nada da vida alheia. Respeita e vida que segue. Danilo, sabemos que você é uma inspiração, não temos dúvida disso. Gostaria que você deixasse uma mensagem para nossos ouvintes. Que mensagem você passaria para eles, para nós? Na verdade, eu acho que a maior mensagem hoje é de aproveitar oportunidades de vida. Tanto falando da comunidade, falando da sua vida pessoal como LGBTQIAPN+, em qualquer oportunidade que você tiver, aproveitar ao máximo. Porque não é fácil se sustentar sendo quem você é, independente de gênero ou qualquer situação. Não é fácil. Para você que é preto, para você que é da roça, para você que não tem estudo suficiente para entrar e sair de qualquer lugar, para você que tem vergonha, para você que é coagido a ser menos, para você é pior. Então seja o máximo de você mesmo, buscando sempre bater de frente com qualquer um. Não somos menos e nunca seremos. A colega que tá com a Thales, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. E tipo assim, falar sobre essa parte do sermos mesmo, que eu lembrei de uma situação que eu já me sinto preparado para compartilhar com vocês. Antes de fazer 15 anos eu fui estuprado, fui embora e tal, e só agora, tipo, 1 ano e meio atrás, 2 anos, que eu consegui, tipo... Não, eu consegui, tipo... Não, tipo, surtar. Encerrar esse ciclo. Sim, assim, tipo, realmente foi um dos passos. Aí eu conversando com a Lara e tal, aí eu contei toda a situação pra ela, e aconteceu uma outra situação, onde eu já grande, já não era mais uma criança e tudo mais, e aconteceu que eu fui aliciado de novo. Tipo, tá fingindo de bêbado lá e tava atacando, e aí voltou todas as lembranças, tipo, que o psiquiatra... Memórias traumáticas. E eu fui pra delegacia em Brasília, da Civil, que dá todo esse apoio pra LGBTs, né? E denunciei, a gente tá tendo alguns processos aí pela frente, vamos ter mais alguns. Só que, tipo assim, hoje eu consigo, mas, tipo assim, eu tenho cicatrizes de como foi difícil estar de pé hoje. E assim, a Lara foi a pessoa, a Lara não só foi como ela é. Olhando pra você, dá pra ver que você é o resultado de muitas lutas vencidas. Amigo, tipo assim, a minha vida não é fácil, sabe? Tipo assim, ó, aí tem pessoas... Não é fácil, né? E eu acho, assim, porque eu também passei muito tóxico, nem chega perto, mas assim, é muito difícil olhar pra uma pessoa e ver toda essa resistência, sabe? E você falando, é até uma coisa assim, espiritual, sabe? Você conversando, eu consigo... Mas é justamente essa questão, tipo assim, ó, as pessoas só veem, tipo, o seu estereótipo que você é na rua. E eu decidi que eu vou ser essa pessoa maravilhosa que todo mundo acha que eu sou. Porque ninguém é obrigado aos meus problemas. Sim. Só que, tipo, são barras pra se manter de pé, não é fácil, não. E, tipo assim, a primeira coisa que eu pensei depois que aconteceu foi que as pessoas que eu mais confiava não acreditou em mim. Era eu que tinha criado a situação. A minha primeira vez consensual com o cara foi com 19 anos. Eu quis. Aconteceu depois de casar, depois de 4 meses morando juntos, tipo assim, até então eu era da igreja, eu fazia tudo e eu não, tipo assim, eu realmente não olhava pra um homem querendo um homem. E quando aconteceu comigo, tipo assim, aí onde voltou tudo, tipo assim, uai, já aconteceu comigo, mas não foi porque eu quis. E tipo, as pessoas que do interior, essas pessoas da favela, assim, elas são doutrinadas a achar que se falar... Tipo, porque isso aconteceu comigo, tipo assim, eu falei e eu não fiz nada porque eu que tava causando a situação. Você foi calado. Exatamente. Só que hoje não. Não mais? Hoje não mais? Não calarei. Não calarei jamais pra ninguém mais. Tá certíssimo, amigo. Eu espero muito que você seja eleito, porque realmente Teresina precisa. Cara, pessoas, independente só de Teresina, tipo assim, graças a Deus eu tenho uma rede de pessoas, sabe? Entendeu? Tipo assim, igual hoje mesmo na minha casa tem vereador, candidato lá de Arraia, tudo na minha casa, fazendo um vínculo, que a gente trabalhando sempre junto, falei com o Igor sobre o projeto que ela tá fazendo de hoje, assim, então assim, eu tô sempre me envolvendo em coisas que ajudam pessoas que são menos. E que acesse essas pessoas nesses lugares. Exatamente, porque não é fácil. Não é. Eu gosto muito da verdade, ela te tira de muitas situações ruins. Sim. Te coloca também, mas... eu sou uma pessoa que realmente vive nesse limite, de estar sempre atravessando alguma coisa. É importante.
Tá abrindo caminho para outras, essas crianças que você tanto falou, que já sofrem isso para quando elas estiverem na sua idade, elas não terem que atravessar tudo isso, né? Eu espero que não faça, que não aconteça dessa forma. Tipo, as pessoas que não conversam sobre isso, elas estupram crianças, elas estupram adolescentes, elas maltratam suas mulheres em casa, querem fazer coisas que elas não querem. E sem falar que mesmo que não faça, quem se cala pra isso é conivente e tá colaborando com essa estrutura, né? Mas aí é que tá, tipo, a sociedade que nós vivemos, vamos fazer só uma colocação pra você entender melhor. A sua mãe te deu a sua mão pra casamento pro Thales, você é da roça e ele da cidade. O que ele fizer... É a cultura do estupro, né? Mas aí, tipo assim, pra sua mãe não importa, só importa que você manda pra ela R$200 por mês e uma roupa nova no final do ano. E é um aliciamento, né? Que as pessoas não falam. É exatamente isso. Exatamente isso. Tipo assim, as pessoas não pensam sobre isso. Elas não refletem sobre isso. A sua mãe liga pra você chorando, mas ela quer que você... Aliás, você liga pra sua mãe. Mãe, eu estou sofrendo porque eu tô apanhando, não sei o que. Calma, minha filha, tenha paciência, sua vida vai mudar, Muitas não sei vezes o pastores quê. de igreja agem assim também. Mandando a pessoa aceitar a violência. Exatamente. Vamos orar. Com eles, eu chamo a polícia. Exatamente. Com as outras pessoas, né, chama a polícia. Com a gente, vamos fazer campanha de oração. É isso. É isso. Nossa, isso acontece com a gente, todos nós somos crente aqui, gente. Eu fui crente também, você não foi não? Mas, tipo assim, véi, eu tenho meus traumas, tipo assim, lógico que, tipo, igual eu tava conversando com a dona aqui da casa. Gente, eu chorava pra ir no mercado, tipo, quando eu tinha 12 a 13 anos, eu chorava pra ir no mercado e, tipo assim, minha mãe não entendia, falava que eu era desobediente. Minha mãe não é uma pessoa ruim, tá, gente? Minha mãe é minha amiga, minha melhor amiga, eles me aceitam, ela é perfeita, eles me conhecem. Só que o que rola? Eu chorava de pra não ir no mercado. E o que acontecia? Quando eu ia no mercado, os meninos pegavam faquinha pra me furar, tipo, 4 meninos, me chamavam de frutinha, de boiola, na época não era gay, era boiolinha e papapá. Eu participava de igreja, eu estudava cedo, à tarde também, e sempre eu estava envolvido em teatro, aula de música, igreja, nananã. Sabe por quê? Pra eu evitar a rua. Eu não ter contato com pessoas. Então, assim, eu fui muito de crescer. Eu tenho muita amizade de Cavalcante com pessoas mais velhas. Por incrível que pareça, assim, aquela senhora que eu acho de boa, assim, bem de boas, eu tinha muito envolvimento com elas, porque eram pessoas que me acolhiam, elas não faziam perguntas desagradáveis, igual meu pai já falou, tipo assim, aí vai ter que dar uma camisa pra você, né? Entendeu? Porque camisa de homem, trabalhador, de caba macho, ele já falou isso pra mim. Entendeu? Então por isso a minha forma então em Cavalcante, que eu tava na igreja, voltando a falar, era isso, era meu refúgio. Meu refúgio era pra igreja, que querendo ou não era bem, ninguém me julgava. Podia julgar do seu jeito lá, mas era mais tranquilo, entendeu? A galera, eu fazia muito teatro na igreja, organizava a parada, então foi isso. Teatro, assim, teve pessoas que foram muito importantes pra gente no teatro. Exatamente. O teatro mesmo. Foi onde a gente realmente conseguiu se expressar, né? Exatamente, conseguimos nos expressar. Eu tava, eu e o Alan fazendo teatro juntos. Exatamente. Pequenos. Era a nossa rede de apoio naquela época, era o teatro. E olha como é importante, né? O incentivo cultural para as crianças, né? Esses projetos que visam. Não, e o mais importante é porque assim, a gente tinha que confeccionar nossas roupas, tinha que ensaiar num determinado local, né? Na Beatriz, maravilhosa. E lá ela permitia a gente ser o que a gente era, entendeu? Então colocava lantejone, colocava peruca e brilho, glitter. Era o local onde vocês poderiam ser vocês. Exatamente. E aí eu tinha minha rede de apoio, que era Igor, Tainã, Sebastião. Pessoas como você. Exatamente. Então assim, isso me deu um impacto muito grande pra eu ir pra fora, conhecer pessoas que hoje em dia eu só ando com pessoas mais do meu meio, tipo assim, com lésbica, com minhas amigas trans e por aí vai, entendeu? Então assim, eu me sinto bem colocado lá fora. Por mais que a luta foi difícil, seja eu na faculdade, que foi uma luta tremenda, mas assim, o aprendizado que eu tenho lá fora, as pessoas que eu conheci, e é interessante eu estar aqui hoje compartilhando com vocês, entendeu? Porque realmente é uma barra, mas vencemos, estamos vencendo. Esse papo de respeito e não aceito não cola mais, não mesmo. Já parou pra pensar nisso? Por que eu teria o poder de aceitação sobre a vida de outra pessoa? Por que eu teria esse poder? Essa é uma importante reflexão.
E para finalizar, o que vocês gostariam de falar para esses jovens que identificaram com essa conversa? E para os preconceituosos, o que vocês gostariam de falar? De início, assim, a comunidade quilombola em si, ela já ensina a gente a ser resistente, né? E a gente tem que ser resistência hoje em dia, né? O que eu gostaria de passar para os jovens é: seja resistente, por mais que esteja ali sofrendo, não tá querendo se assumir, tá com medo da família, seja resistente que tudo vai passar. E para os preconceituosos eu diria: venha com tudo, porque a gente tá aqui, a gente é gente e a gente vai continuar lutando, independente do que eles façam. Pode vir com as pedras que eu estou com a minha armadura, digamos assim, né? E estamos aí para poder enfrentar um por um. E apoiá-los, né? Sim, com certeza. Basicamente, nós, pessoas, deveríamos deixar não só para os jovens, para pessoas independentes de idade, porque tem pessoas mais velhas também que sofrem com isso. Busquem sua própria rede de apoio e lá nos invejosos que só queriam premiar a gente. É isso. Só queria fazer uma pergunta. Com qual direito você pensa que você tem esse direito de opinar na vida de alguém, de querer ter um preconceito sobre uma pessoa pelo que a pessoa é? Vocês têm que parar e pensar mais pra vocês e parar de julgar o próximo. Esse foi o primeiro episódio do podcast A Voz da Comunidade. Sigam as nossas redes sociais: A Voz da Comunidade, Calunga Comunicações e o Pereira. Cleberson.paulino @Serafim Danilo @BlackKing7679. Terminou, gente. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura.